Então vamos lá, leção oitava. Hoje não vamos ver nada de novo, eu não vou nem revisar a aula passada, porque ele vai aqui nessa lição sistematizar o que a gente já viu. Nihil novi odie, veteribus studiamos. Então vamos só revisar, estudar o que a gente já viu. Resumir aqui, uma lenda conta como as leis romanas foram redigidas. A princípio, somente os patrícios conheciam a lei, portanto, os plebeus estavam em desvantagem. Consequentemente, houve uma mais contenda civil. Finalmente, uma comissão foi enviada à Grécia para estudar as leis de Solon. Quando os homens retornaram, as leis foram redigidas, isso acalmou os plebeus e a contenda civil cessou naquele momento. Aqui. Então, vamos sempre ler, traduzir. Como vocês sabem, já sabem que funciona, né? Romani. Nadaverunt fabulam de legibus Romanis. In primis diebus Romani abuerunt leges. Sed, soli patrici sciverunt leges Romanas. Plebs non scivit leges. Ergo, plebs in periculo fuit. Plebs non amavit periculum. Et plebs non amavit patricius. Plebs dixerunt quod patrici non amaverunt plebem. Patrici non scripserunt leges. Plebs in periculo est quia patrici non scripserunt leges. Patrici malis sunt, non sunt boni. Ergo, russus pugna fuit in urbe. Cives pugnaverunt concivibus. Patrici pugnaverunt cum peble. Plebs pugnavi cum patricis. In primis diebus, quando plebs pugnavi cum patricis, plebs non remansit in urbe. Plebs venit in montem sacrum. Se plebs non remansit semper in monte sacro, plebs russus venit in urbem quando patrici dederunt tribunus plebis. Sed nunc plebs remansit in urbe, plebs non venit in montem sacrum, plebs non remansit in urbe, quiam averunt patricius. Plebs remansit in urbe, quiam averunt Romam. Ergo, senatus Romanus misit virus in Greciam. Viri Romani viderunt leges Solonis bone fuerunt. Postquam viri Romani viderunt leges Solonis in Grecia, Russus venerunt interam Romanam. Russus venerunt in urbem. Senatus scripsit leges plebs Russus vicit patricios. Patrici enim scripserunt leges, postquam patrici scripserunt leges, plebs non abuit pugnam cum patriciis. Plebs non fuit in periculo magno, plebs sciverunt leges bone fuerunt. Ok. Vamos, como sempre, traduzir. Então, quem quiser fazer a pausa para traduzir, ou para refazer a leitura lendo em voz alta por si mesmo, faça aí. Vamos fazer a tradução. Os romanos contam a lenda, né, a história, uma fábula, enfim, como você quiser aí, mais ou menos isso, sobre das leis romanas. Nos primeiros dias, Roma tinha leis, mas só os patrícios conheciam as leis romanas. A plebe não conhecia as leis. Logo, por isso, a plebe estava em perigo, né? Foi em perigo. A plebe não amava o perigo. A plebe não amava os patrícios. A plebe disse que os patrícios não... Bom, aqui o amar, né, é o sentido de gostar, né? Só para lembrar. Então, não gostavam ou não amavam a plebe. Os patrícios não escreveram as leis. Os patrícios... a plebe está em perigo porque os patrícios não escreveram as leis. Os patrícios são maus, não são bons. Logo, teve guerra de novo, né? Russo, de novo, punha fuit in urbe. Teve guerra na cidade, de novo, russos. Tives punhaverunt, então os cidadãos lutaram com os cidadãos, os patrícios lutaram com a plebe, e a plebe lutou com os patrícios. Nos primeiros dias, quando a plebe lutou com os patrícios, a plebe não permaneceu na cidade. A plebe foi para o Monte Sacro, mas a plebe não permaneceu para sempre no Monte Sacro, sempre, né? Ficou sempre no Monte Sacro. A plebe voltou para a cidade quando os patrícios deram os tribunos da plebe. Mas, agora, a plebe
permaneceu na cidade. A plebe não veio para o Monte Sacro, a plebe não permaneceu na cidade porque amava os patrícios, né? Mas a plebe permaneceu na cidade porque amava Roma, né? Porque eles amavam Roma. Logo, o Senado romano enviou homens para a Grécia. Homens romanos viram as leis de Solon, né? Temos um genitivo, vamos falar sobre isso depois. As leis de Solon foram boas. Depois que os homens romanos viram as leis de Solon na Grécia, voltaram de volta para a terra romana, vieram de volta para a cidade. O Senado escreveu as leis, a plebe novamente venceu os patrícios pois escreveram as leis. Depois dos patrícios escreveram as leis, a plebe não teve luta, não teve guerra, não teve litígio com os patrícios. A plebe não estava em um grande perigo, a plebe sabia, os plebeus sabiam as leis eram boas. Ok, fácil. Vamos dar uma olhada. Aprendemos que existem 5 conjugações de desinências para os substantivos, as quais chamamos de 5 declinações. Ok, já vimos isso na aula passada. Aprendemos a distinguir uma declinação da outra por meio da forma do ablativo singular. Por quê? Porque muda em primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, todas elas são diferentes, sobretudo nessa, né, no ablativo singular. Temos que acrescentar o número 5 para a quinta, uma vez que ela tem e a terceira declinação também tem e em alguns substantivos. Tá? Aí tem uma exceção, ok? Um substantivo nunca muda a sua declinação. Ela sempre permanece na mesma família de desinências. Vimos praticamente todas as formas dos 3 casos nas 5 declinações. Todos os excessos no nominativo da quarta e da quinta. Ok. Fazendo uma revisão, todas elas colocaremos o singular, uma linha, e o plural em outra. Ok. Então aqui, ele vai adicionar o nominativo, né, que na quarta e na quinta não tinha na tabela que a gente viu na última aula. Então deixa eu até centralizar isso aqui um pouquinho melhor. Ó, tabelinha, tá? Com o nominativo, acusativo e ablativo, são os 3 casos que a gente conhece até agora, a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta declinação, no singular e no plural, né? Não tá, não te, não tam, não tas, não tá, não tis, anius, ani, anium, anios, anio, anis, lex, leges, legem, leges, lege, legibus, senatus, senatus, senatum, senatus, senatus, senatibus, dies, dies, diem, dies, die, diebus, né? Ok? Coisas, né, que eu comentei na aula passada, por exemplo, que o acusativo é um dos mais fáceis, porque sempre termina aqui com um Mzinho e com um Szinho, né? Nautam, nautas, num, os, es, os, uns, e es, né? Ok. Vamos continuar. Evidentemente, lembramos que o nominativo singular da segunda declinação poderá ter outras formas. Tá? Então, o nominativo singular da segunda declinação. Esse aqui, o anius. Como, por exemplo, vir e ager. E o nominativo da terceira poderá ter diversas formas. O nominativo da terceira, lex, também. Esses dois aqui variam bastante. Ok. Na lição 9, aprenderemos os nominativos plurais da quarta e da quinta declinação. Ok. Então, esse aqui, senatus e dias. A gente vai dar uma olhada melhor neles na próxima lição. Mas, a princípio, essa daqui é uma tabela mais completa do que essa daqui da aula passada, né? Ó, veja que eu não botei o nominativo, nenhum dos dois, porque ele não tinha apresentado ainda. E aqui só tem a terminação, aqui a gente tem um exemplo, cada um com uma palavra, né? Sublinhando que a segunda e a terceira declinação não... Né, tem mais formas do que... Né, o nominativo da segunda e terceira declinação tem mais formas do que o S, ou, vamos dizer assim, nada, né? Vamos lá. Como sempre, exercício, vocês sabem como é que funciona. Romani abuerunt leges multas, Romani fuerunt manibello, Romani boni fuerunt conciliis, Romani fuerunt boni legibus bonis. Sed primis diebus plebs non scivit leges, plebs leges bonas voluerunt. Columbus scivit legem, sed agnus albus non scivit legem. Ergo agnus albus venit in scolam. Galli non sciverunt legem Romanam, Galli quia Galli non fuerunt Romani.
Galli ceperunt fere totam urbem Romanam. Galli exclamaverunt voce magna. Galli Romanos vicerunt magna potestate. Sed Galli non ceperunt Capitolium. Viri fortes dormiebant in Capitolio, sed anseres non dormiebant. Anseres audiverunt Gallus, anseres voce magna exclamaverunt. Romani pugnaverunt magna fortitudine, quando Galli fuerunt in urbe plebs non pugnavit cum patricis, et patrici non pugnaverunt cum peble. Plebs enim pugnavit cum Gallis, sed Galli exercitum Romanum vicerunt. Galli non remanserunt in urbe. Romani enim Gallos vicerunt pecunia. Cincinnatus non fuit in urbe quando Galli venerunt. Senatus non feci Cincinnatum dictatorem quando Galli venerunt. Senatus non misit Cincinnatum in Greciam. Isabella misit Columbum in Americam. Columbus in Americam venit multis navibus, sed Columbus non invenit Indiam. Anni albi non fuerunt in navibus, Cincinnatus non fuit in schola, sed Cincinnatus bonus consilii fuit. Primis diebus Romani non abuerunt scholas, sed Romani abuerunt annios. Annius albus, ok. Primis diebus anni albi non fuerunt in schola, quia Romani non abuerunt scholas. Anni albi in agris fuerunt. Marcus non vidit Mariam in Grecia, quia Maria non fuit in Grecia. Greci fuerunt in Grecia. Sed Romani etiam fuerunt in Grecia, quando viderunt leges Solonis. Romani dixerum, quod Greci fuerunt boni legibus bonis. Solon fuit vir bonus consilii. Fuit ne Columbus Grecus? Non. Columbus venit ex Italia. Greci fuerunt in Grecia. Texto grande. Bom, vamos fazer a tradução como sempre. Romani, então, os romanos tiveram muitas leis. Os romanos foram grandes por meio, né? Esse aqui a gente pode traduzir também como né? Na guerra. Romani e Boni foram de grande prudência, de grande conselho, né? De bons conselhos, ou seja, eles eram espertos. Então, eles eram bons nas leis boas, vamos dizer assim, né? Eles eram bons por meio das leis boas. Aqui a gente tem um ablativo, né? Bonis legibus boni. Foram boni, né? Nominativo. Os romanos foram bons por meio de, com, em, como a gente viu, né? Que as preposições, legibus bonis, né? Por meio de boas leis. Mas, nos primeiros dias, a plebe não conhecia as leis. A plebe queria leis boas. O Colombo conhecia a lei, mas o Cordeiro Branco não conhecia a lei. Logo, o Cordeiro Branco foi para a escola. Por isso, o Cordeiro Branco foi para a escola. Os gauleses não conheciam as leis romanas, porque os gauleses não eram romanos. Os gauleses capturaram quase toda a cidade romana. Os gauleses gritaram, exclamaram com grande alarido. Os gauleses venceram os romanos por meio aqui, né, com um grande poder. Mas os gauleses não capturaram, né, não conquistaram o Capitólio. Homens fortes dormiam no Capitólio, mas os gansos não dormiam. Os gansos ouviram os gauleses. Os gansos fizeram muito barulho, né? Gritaram com grande voz, né? Enfim. Os romanos lutaram com grande força, né? Quando os gauleses estiveram na cidade, os plebeus não lutaram com os patrícios, e os patrícios não lutaram com os plebeus. A plebe lutou com os gauleses, mas os gauleses venceram o exército romano. Os gauleses não permaneceram na cidade, pois os romanos venceram os gauleses por meio do dinheiro, né? Com o dinheiro. Pagaram eles para eles irem embora, né? O Cincinnato, não estava na cidade quando os gauleses vieram. O Senado não não transformou, né, nesse sentido, não fez Cincinnato ditador quando os gauleses vieram. O Senado não enviou o Cincinnato para a Grécia. A Isabela enviou Colombo para a América. Colombo veio para a América com muitos navios. Aqui, de novo, o ablativo instrumental, né, por meio de muitos navios.
Mas Colombo não encontrou a Índia, os cordeiros brancos não foram nos navios, Cincinnatus não foi para a escola, mas Cincinnatus era sábio, né? Era prudente, era um homem de bom conselho. Nos primeiros dias, os romanos, no princípio, né? Os romanos não tinham escolas, mas os romanos tinham cordeiros brancos. Nos primeiros dias, os cordeiros brancos não estavam nas escolas. Não foram à escola, porque os romanos não tinham escolas. Os cordeiros brancos foram nos campos, né? Em Agris. O Marcos não viu Maria na Grécia, porque Maria não foi para a Grécia, né? Não estava na Grécia. Os gregos estavam na Grécia, né? Mas os romanos também estavam na Grécia quando viram as leis de Solon. Os romanos disseram que os gregos foram bons, né? Aqui de novo o mesmo caso ali do começo, né? Quod boni fueram, daqui nominativo, foram bons, legibus bonis, por meio de boas leis. O Solon foi um homem bom, de bom conselho, né? Um homem sábio. Fruitner, a pergunta aqui, né? Columbus grecos. O Colombo foi grego? Era grego? Não. Colombo veio, né? Vem da Itália. Os gregos foram na Grécia, né? Ou seja, os gregos que vêm da Grécia. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Próxima lição. Vemos a leção nona, né? Isso aí. Deus abençoe e salve Maria.